Eu já falei aqui que homens e mulheres estão em crise, isso é fato, tá? Não só em questão de papel, do que fazer com a sua masculinidade e feminilidade, mas também o que esperar da vida. O que se espera da vida de um homem? De uma mulher. A mulher que chega nos 30 sem família, ela é menos ou mais mulher que alguém? Zerar a vida financeira primeiro? Ou ter uma família lá pros 20 e pouco e a vida financeira vai se ajeitando ao longo dos próximos anos e décadas? Ou não, é o contrário. Faça a minha vida financeira e lá na frente eu vejo se faço a família com um homem decente e bom. E do lado dos homens? Se a mulher hoje trabalha, o que me diferencia em performance da mulher? O que é ser homem se a mulher de hoje também trabalha e ganha tanto, ou até mesmo às vezes mais do que eu? E essa crise de para que eu sirvo é que tem batido na mente de muitos homens, que inclusive têm contestado papéis tradicionais, porque já não vem mais sentido prático em exercer esses mesmos papéis tradicionais. Por que eu trouxe esse tema aqui para conversar com vocês agora? Porque um levante de mães mais conservadoras tem começado a criar uma bolha, um nicho, para tentar criar os seus homens para serem homens mais tradicionais, homens menos desconstruídos e homens com uma masculinidade mais saudável. Para você ver como uma corda estica a outra, né? Se por um lado o progressismo quer desconstruir não só comportamento, mas até a dieta do homem, que, de acordo com algumas, até mesmo não ser vegano ou não considerar o veganismo já é machismo, ou seja, quanto mais carne você come, treina e tem rotina de jiu-jitsu, enfim, você tem traços de uma masculinidade tóxica que deve ser desconstruída. Por um outro lado, algumas bolhas tradicionais têm começado a olhar para a masculinidade e até tentando achar culpados. E essa querida aqui acabou polemizando. Será que nós mães estamos hoje criando o tipo de homem que nós odiaríamos nos relacionar? Então pega esse xadrez aqui. Será que nós mães estamos criando homens frágeis sem perceber? Somos parte de um problema e deveríamos ficar mais atentas a isso? Acompanha comigo essa conversa aqui que eu resolvi trazer para trocar nessa ideia. E vou te falar, vespero, hein? Vespero. Vamos lá. Somos as maiores castradoras de homens, confissões de uma mãe e mãe de menino. Por que a gente se torna sogra nojenta? Gente, a dificuldade de ser mãe de menino é que a gente tem que empurrar mesmo. E eu, sabendo disso, me peguei em umas situações em que o Espírito Santo virou pra mim e falou: ei, sogra, você tá virando sogra. O homem você tem que criar pra fora, empurrar. Não pode ficar ali, ó, neném da mamãe. Não, pode deixar que a mamãe faz. Não, se vira, rapaz, se vira, acabou. Se vira, vai dar seu jeito. A gente fica aí falando, que não tem homem no mundo. Porque as mulheres sofrendo aí. Gente, mas nós, mães de menino, nós somos responsáveis também. A gente fica jogando culpa aí na figura paterna, mas nós, mães, somos as maiores castradoras de homens. Eu me coloco nesse lugar. Porque ao invés da gente, rapaz, vai pegar ônibus, vai pegar Uber. Bota esses meninos. O Júnior não pode pegar Uber. Qual a idade do Júnior? 19. Irmã, desconfia. Solta essa criatura pro mundo. Ensina a lavar roupa, ensina a passar roupa. Porque eles vão sofrer lá na frente. Quando eles forem morar sozinhos, é que eles vão morar sozinhos, né? Ou vão ficar com você, né? Morando com você até os 45 anos de idade. E aí a gente ainda se acha no direito de falar que não tem homem na vida. E o menino cresce debaixo da asinha de mamãe. Quem vai sofrer? A esposa, se é que ele vai achar uma, né? Porque as mulheres hoje estão mais espertas, não estão burras assim, mas não. Frágilzinho, tudo corre pra mamãe. Então nós, mães, somos responsáveis. Mas não teve pai. Deus capacita na oração e no exemplo. Não é porque os nossos filhos não tiveram pais ou tiveram pais ausentes, que não teve a figura paterna, que a gente não pode fazer alguma coisa. E a gente pode fazer e muito. Para de proteger seu filho. Deixe seu filho quebrar a cara. Porque esse quebrar a cara é que vai fazer ele se tornar homem resistente, viril, forte, corajoso pro mundo. Não é as suas asinhas, mamãe. Quando você morrer, lá no mundo, o mundo não vai colocar a asinha pra cuidar do seu filhinho, não, viu, meu bem? O mundo vai soltar a peia que você não soltou. A gente chora depois no quarto, ninguém precisa saber. Corta o cordão umbilical. E aí, meu filho, já arrumou sua vida? Vai arrumar sua vida. Eu prefiro que você me deteste, sendo um homem de bem, um homem de coragem, um homem de família, do que um homem que me ama e que é o filhinho da mamãe. Muitas coisas foram ditas, e muitas verdades também, em pouco tempo de vídeo. Senhores, o vetor do homem é o mundo. Essa frase precisa ficar estampada como um mantra na nossa mente, se quisermos, de fato, evoluirmos como homem. O vetor do homem é o mundo. O que isso quer dizer? Que um homem
ele se faz quando ele cria repertório e experiência. E você não cria esse repertório e experiência se defendendo do mundo, mas interagindo com ele e passando pelas dificuldades e desafios que ele vai te proporcionar. Falamos aqui, né? Não temos valores porque somos, mas sim pelo que fazemos. Então, se o homem se priva, mesmo com uma criação de uma mãe super protetora, a ter experiências, naturalmente esse homem não vai ter o gosto de sentir um pouco da pressão. E é a partir de que você passa por momentos de pressão, você consegue criar resiliência emocional. Se colocar em situações de pressão, de cobrança e de responsabilidade, nos amadurece em anos de cachorro. Tipo assim, você amadurece 5 anos em um quando você passa um grande e longo período de perrengue na sua vida. Então, morar sozinho, sentir a pressão de ter que pagar um aluguel, uma conta, né? Ou começar a se qualificar para uma empresa que você acha que não é capaz, mas você está lá aplicando a vaga. Ou ter um tempo hábil ali, fixo, para passar numa prova, né? Um tempo rolando, porque você sabe que não tem todo o tempo do mundo, então você se coloca uma pressão para prosperar na vida. E essa mulher, ela disse, e é real, muitas mães de meninos, quando não tem o equilíbrio de uma figura paterna no lar, que tem um desprendimento maior quanto à segurança do garoto, a ponto de conseguir empurrar ele para o mundo, para contrabalancear com a segurança que a mãe dá de querer evitar que o filho se machuque, ela vai ter que assumir esses dois papéis. E é pesado demais para uma mãe fazer isso. E hoje, milhões de lares não possuem figura paterna. E com essa tendência, não é regra, mas tendência da mulher de priorizar a segurança ao invés da liberdade, quando cria um filho, acaba podando ele de saber se virar. Então aquele mantra o vetor do homem é o mundo, acaba fazendo com que o vetor dele seja não contrariar as expectativas da mãe, que não consegue empurrá-lo para crescer na realidade prática. Arriscar. Autonomia, liberdade. São mantras masculinos, na real, né? Autonomia, liberdade e responsabilidade. É o que são o tripé da masculinidade. São, de fato, que seriam o mais perto de regras do que define atemporalmente um homem, independente de classe social, se é ou não casado, se tem tal emprego ou não tem, se tem X na conta bancária ou não tem. Autonomia, responsabilidade e liberdade. Esse tripé acaba ficando manco quando a mãe não tem essa noção. Fica limitando muito, privando ele de riscos. Agora, esse homem, que depois de mais velho, apesar de mimado na sua criação, entende essa verdade e não pratica, não adianta culpar terceiros, culpar a mãe ou a criação. Porque existe uma janela de autonomia onde a pessoa pode decidir que tipo de vida vai ter. E é nessa janela que você, que talvez foi criado nesse contexto de mães e avós, né, super protetores. Ai, filho, pra que morar sozinho? Tem quarto aqui seu sobrando sempre. A casa é grande. Vou ficar sozinha. E aí, vai podando você, inclusive te colocando culpa caso você saia, né? Quem vai cuidar dela, quem vai fazer as compras pra ela e coisas do tipo. Tem casos extremos que é necessário, sim. Questões de uma família enferma, uma mãe doente, sim. Mas a maioria dos casos é apenas a mãe que poderia fazer tudo isso aí te privando de viver.
Um breve recado antes de seguir com o vídeo. Como anda a saúde da sua mente, meu camarada? Tem notado que questões emocionais mal resolvidas têm prejudicado a sua performance na carreira, nas suas relações e na vida de modo geral? Passando por episódios de ansiedade, depressão ou até mesmo falta de sentido e propósito? Bom, se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, eu apresento a nossa parceria com Pleiter Pontes, o terapeuta dos homens, em união com o Projeto Conselho. Pleiter é meu amigo pessoal, além de produtor de conteúdo aqui na comunidade, especificamente para homens. Baixa performance, sentir-se perdido na vida, ansiedade e aquela sensação de falta de controle sobre a própria vida, tudo isso é tratável num método rápido e eficaz, direto ao ponto, sem ficar anos em divãs de terapeutas ouvindo ladainha que não vão resolver o seu problema e que não irão te levar a lugar nenhum. E acessando a terapia através do link na descrição desse vídeo, você vai ter um desconto exclusivo para aqueles que são do Espaço Projeto Conselho. A sua saúde emocional e mental é inegociável, porque é a mente que carrega também a saúde do corpo. Invista pesado em si mesmo e volte para a batalha renovado. Link na descrição. Seguimos, senhores. Agora de volta pro vídeo. Então esse homem tem uma escolha. Ai, minha mãe não quer que eu saia. Ai, ela fala que não viveria sem mim. Cara, você é um homem de mais de 17, 18 anos. Você tem essa janela de escolha e de impor também agora a sua vontade. Fala, mãe, não importa. Eu sinto que eu não estou crescendo o suficiente. Eu preciso dessa experiência. Você já teve a sua fase. Agora é minha vez de viver a minha juventude. Viver a minha vida. Criar casca. Dar de cara na parede de vez em quando, sim. É verdade, eu vou falhar. Vou falir ali, vou me dar mal numa prova, num certame, numa empresa. Vou passar um ou outro mês de perrengue com aluguel atrasado. Mas isso vai me gerar resiliência emocional, porque eu vou estar em ambientes de pressão. Porque esse homem que é criado nesse ninho super protegido, no primeiro apavoro que toma na rua de um chefe um pouco mais rígido, ou de uma frustração, até mesmo amorosa, inclusive, né, de relacionamento, o cara entra numa fossa, se isola. O vetor do homem é o mundo. Se você entendeu isso, meu camarada, assim, eu acho que você vai estar na frente da maioria esmagadora dos homens que são criados com um tipo de criação que podaram a potência das suas masculinidades. Então, ao invés de ouvir aquele papo de coach de que, se você não tem tantos na conta, você é moleque, se você não tem uma família, você é moleque, se você não teve filho, você é moleque. Não. Os pilares reais nossos como homens, senhores, está no comportamento e não naquilo exatamente que conquistamos, seja uma família ou um emprego X ou Y. Que são o quê? Mais uma vez, liberdade, autonomia e responsabilidade. E se você agora está entendendo que seu contexto agora está tão confortável, cômodo, que está tirando essa vontade de você, eu sugiro que você pense em arriscar. Talvez você até esteja pensando demais. Aquele cara que de tão prudente não se move. Fez inúmeros cálculos, tabelas, Excel daqui e ali, gasto aqui e ali. Até se preparou, já leu demais, mas não foi para a ação. Por quê? O medo de falhar. Talvez uma criação avessa a riscos. Eu mesmo, quando comecei esse canal e troquei a ideia que eu queria trocar aqui com vocês ao longo desses quase 5 anos de projeto, foi um risco. Por quê? Porque é uma ideia disruptiva, era mal vista. Mas alguma coisa me dizia, cara, eu preciso colocar a minha cara e trocar essa ideia e jogar essa mensagem. Você entende? Tem dado muito certo, né? Virou meu atual trabalho, minha profissão, né? E eu transferi aquilo que eu acreditava. Poderia me frustrar? Claro, eu fiquei anos sem ganhar um centavo nesse trabalho aqui, até começar a dar certo e alavancar. Mas eu acreditava. Poderia ficar numa aposta mais segura? Num berço ali, onde eu não passaria pela frustração de ter um empreendimento frustrado? Poderia, mas eu arrisquei. Então, se você sente que já planejou demais
e sente que a sua rotina atual está travando a sua principal evolução, como homem eu quero dizer, pense nesse nosso novo mantra aqui. O vetor do homem é o mundo. Se você é novo ainda, inclusive, deveria pensar 2 vezes em arriscar logo. Porque quanto mais a idade passa, vai ficar difícil de você arriscar. Porque você vai acumulando responsabilidades tantas que vão travar você de investir aqui e ali, onde dá, porque você vai ter cada vez mais compromissos. E vai engessar a sua vida. Então aproveita que você está agora nesse momento, né, ainda jovem, perto dos seus 30, um pouco para mais, um pouco para menos, para colocar energia num objetivo, ou num sonho, numa meta um pouco fora da caixa. Já disse aqui e repito, senhores, nos arrependemos mais daquilo que não fizemos do que daquilo que fizemos. Certo, irmãos? O vetor do homem é para fora. E esse foi um corte de uma live que acontece no nosso canal principal, Projeto Conselho, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Gostou dessa conversa? Então se inscreva aqui nesse canal para ficar por dentro das próximas que irão acontecer. Gostou da mensagem? Curta, compartilhe essa ideia. Até a próxima.